Um aluno meu me perguntou o seguinte: professor, eu leio os livros com bastante atenção, mas logo em seguida, questão de dias, eu não consigo lembrar do que eu li. O senhor tem alguma dica para me dar? Bom, meu nome é Vitor Lima, sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Se você tem dificuldade parecida com essa do meu aluno, você vai gostar de assistir esse vídeo, porque nele eu vou te contar um conceito e associado a uma técnica que eu utilizo para dar conta desse tipo de problema de memorização das leituras dos livros de filosofia, inclusive de livros de literatura, de artes e os demais livros que me interessam. Mas vamos começar com a nossa história, que na verdade é uma história muito pessoal, aconteceu de verdade comigo, mas tem uma lição. E tá vindo um carro ali, então não se preocupem, vai vir poeira e vai vir barulho. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos ali, eu morava em Manaus, num bairro chamado Monte Sinai. Olha o carro lá. Num bairro chamado Monte Sinai. Monte Sinai era um bairro lá de Manaus, pobre, com casas muito apertadinhas, e eu morava, na verdade, lá só aos finais de semana, porque quem morava lá era meu pai separado da minha mãe, tinha sua esposa, a Ivete, era quem morava lá e eu ia pra lá todo final de semana. Chegou um certo dia que meu pai e a Ivete abrigaram a Elisângela e o Arcanjo, que eram a Elisângela, irmã da Ivete, e o Arcanjo, marido da irmã da Ivete. Porque eles sofreram ali alguns reveses financeiros e tal, e foram morar lá com meu pai e com a Ivete. E aí ficou a casa muito mais apertada do que já é. Muito mais apertada do que já é. Morava meu pai e a Ivete, os filhos, né, João e Luzia. E aí, todo mundo, os filhos foram dormir na sala, o Arcanjo e a Elisângela foram dormir no quarto que era antes dos dois e tal. E quando eu ia pra lá dormir no final de semana, eu também dormia na sala, junto com o João e com a Luzia. Todo mundo apertado, tudo que a gente fazia ali era sempre, todo mundo via, não tinha como ter muita privacidade ali. Mas eu lembro de um caso que aconteceu que esse ambiente claustrofóbico me deixou muito incomodado, mas não foi por um erro de ninguém, não, foi por um erro meu. A Luzia, que era mais nova que eu, tinha que ler um livro paradidático. Sabe aqueles livrinhos de literatura com bastante figuras, com letras grandes, com espaço entre as linhas também muito grandes e tal? Ela tinha que ler esse livro, só que ela não estava conseguindo, porque ela não queria, ou seja lá o que for. Aí eu, pra me provar o bonzão, sempre fui meio arrogantezinho assim, lá quando criança, falei assim, vou ler esse livro. E aí, naquela época e até hoje, meu pai sempre tira um cochilo da tarde, né? Depois do almoço. Eu falei assim, eu vou ler esse livro enquanto ele dorme, e aí quando ele acordar, eu vou dizer pra ele que eu li enquanto ele estava dormindo, só pra dizer o quanto eu sou bom. Eu vou ler em uma hora e meia, que era o tempo mais ou menos ali que ele dormia, 2 horas. E foi o que eu fiz. Peguei o livro da Luzia, devorei em uma hora e meia. Devorei mesmo, assim, era tranquilamente simples ali, porque não era um livro complexo, né? Todo mundo foi dormir, inclusive o Arcanjo, Elisângela, Ivete, meu pai, pá. E aí, quando eles acordaram, geralmente quando eles acordavam já era mais ou menos ali na hora do lanche da tarde, tomar um cafezinho e tal, comer um bolo. Aí eles foram lá pra mesa de trás da casa, uma área coberta, assim. Todo mundo sentou na mesa, o cafezinho já estava feito. E aí, quando tava todo mundo na mesa, todos os adultos, eu aqui, pra impressionar, falei assim, ó, vocês não sabem, eu li o livro da Luzia inteiro. Aí meu pai olhou com aquela cara de aprovação, a Ivete olhou com uma cara de cética, a Elisângela também, e o Arcanjo olhou, tu não leu esse livro? Me dá esse livro aqui. Falei, tá aqui, ó. Aí dei o livro pra ele, assim. Ele folheou o livro, aí falou assim, tu não leu esse livro? Quer ver que tu não leu? Eu vou te provar que tu não leu. E eu, ali, sem saber o que fazer, né? Um adulto me desafiando. Ele botou o livro assim pra trás e falou, me diz o título do livro. Me diz o título do livro aí. E eu fiquei parado, porque eu não me lembrava do título do livro. Eu não me lembrava, eu não conseguia simplesmente me lembrar do título do livro. É mole? E eu não conseguia falar. Eu não conseguia ir pra canto nenhum da casa, porque a casa era pequena, entende? Eu não conseguia me esconder. Era a parte de trás da casa, tudo bem, mas se eu fosse pra cozinha, eles me ouviam, se eu fosse pra sala, eles me ouviam, se eu fosse não tinha pra onde ir. Eu me lembro que eu fiquei muito vergonhoso naquele dia, porque eu sabia que eu tinha lido, mas eu não tinha como provar. Ele me colocou a prova ali, eu não conseguia dizer o título. Isso ficou tão traumatizado na minha cabeça que até hoje eu não me lembro do bendito título. Não me lembro do bendito título. É mole? Mas eu aprendi uma técnica e esse é o fato, esse é o conceito que eu quero te passar agora, para nunca mais esquecer de títulos, tá? Essa técnica, é claro, ela tá dentro de todo um contexto maior, de vida e tal, de técnicas que eu aprendi durante a vida, de como ler livros, inclusive o método de leitura estrutural que eu aprendi na universidade, aperfeiçoei ao longo da minha vida. Mas aqui, para não falar sobre tudo isso num vídeo, que eu quero que seja curto, eu vou te falar sobre um aspecto de uma técnica dentro desse método estrutural. O nome da técnica é TSI, eu vou pegar do TSI apenas o T, que é o título, que tem a ver com a história que eu te falei. Eu descobri, com base na minha história de vida e com base nas técnicas que eu fui adquirindo, que o passo número 0
para você começar uma leitura é analisar, adivinha, o título. Sabe por quê? Porque o erro número um de leitores que confiam demais na sua memória é confiar demais na sua memória. A memória não é uma câmera que registra a realidade como essa que está fazendo aqui num cartão de memória. A mente humana, ela registra de modos muito complexos e alguns deles são imprevisíveis, outros são mais previsíveis. Nesses previsíveis você consegue atuar em técnicas e uma das técnicas é fazer conscientemente anotações em lugares que não são o seu cérebro. Como é que você faz isso aplicado a títulos? Primeiro, lembra? Passo número 1 para começar a ler o livro é analisar o título. Só que como é que você analisa o título? Anota aí, em 2 etapas. Uma, você pega palavra por palavra e para cada palavra você me dá 3 sinônimos. E 2, você pega esses sinônimos e tenta rearranjá-los de 3 modos diferentes. Porque o número 3, cabalístico, né? Pai, Filho, Espírito Santo, não é cabalístico, não é nada misterioso, é só uma técnica simples para que você se force a fazer com que o seu cérebro trabalhe, entende? Então, eu quero te dar um exemplo. A Apologia de Sócrates, que é o livro que eu sempre indico para iniciantes começar a ler livros de filosofia propriamente ditos. Vamos pegar o título da Apologia de Sócrates e vamos aplicar a técnica? Vamos pegar palavra por palavra. Apologia significa, vamos pegar 3 sinônimos. Significa defesa, significa discurso de defesa no tribunal e significa elogio. Elogio também. Por quê? Apologia da maconha, apologia da bandeira tal. Já ouviu falar disso? É a defesa e ao mesmo tempo o elogio. Peguei 3 significados. Apologia de Sócrates. Quem é Sócrates? Se força a ter 3 significados. Sócrates é um filósofo, Sócrates é o mestre de Platão, Sócrates é um acusado de crimes. Na obra, né? Na obra. Beleza, fiz a primeira parte da técnica do T do TSI. Vamos para a segunda parte, vamos tentar relacionar esses 3 significados. Então vamos lá. A Apologia de Sócrates, então, trata sobre um discurso de defesa do filósofo. A Apologia de Sócrates trata sobre a defesa do mestre de Platão. A Apologia de Sócrates trata sobre um elogio a alguém que foi condenado por um crime. Nota, eu fiz um esforço de colocar 3 significados relacionando os significados. Na minha cabeça agora já tem uma série de informações que fazem com que eu saiba muito mais da obra do que se eu simplesmente tivesse lido a Apologia de Sócrates e entendi. Vou para a primeira página. Agora eu sei, eu posso dar um briefing da obra só com base no título. Agora eu sei que se trata de uma obra cujo teor é dentro de um tribunal, cujo personagem principal é um filósofo, mestre de outro, que escreve o livro, que tenta se defender de alguns crimes. E que também serve, num segundo plano, para que esse mesmo filósofo, Platão, que escreveu o livro, elogie o seu mestre para um público leitor mais amplo. Percebe? Só analisando o título. Aí você me pergunta assim, é só o título, Vitor, que serve para a gente analisar uma obra? Não. Esse vídeo aqui visa a te dar só essa técnica específica, porque eu quero te entregar alguma coisa palpável. Tem outras técnicas que você pode usar, inclusive, todas essas outras técnicas eu ensino num curso inteiro chamado Guia de Leituras Filosóficas, e que eu ensino a técnica TSI, eu ensino a técnica COPI, eu ensino a técnica sensorial e algumas outras para você identificar os argumentos do livro, a estrutura do livro, tudo isso baseado no método de leitura estrutural que eu aprendi na universidade, que eu aperfeiçoei durante o tempo. Se esse conteúdo aqui te ajudou de algum modo, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo, eu quero saber qual que é a sua dúvida, se isso te ajudou, passa à frente esse conteúdo, se você acha que pode ajudar alguém, e se você se interessa pelo método inteiro estrutural, que ajuda você a absorver conteúdos dos livros, se concentrar melhor e memorizar melhor, livros clássicos inteiros, inclusive livros difíceis de outras áreas, eu vou nos próximos dias lançar a aula inaugural da nova turma do curso, que é gratuita, que é online. Para participar, basta que você clique aqui no primeiro comentário fixado e também no link que está na descrição do vídeo. Mas se inscreve agora. Eu não sei quanto tempo essa aula vai ficar disponível. Então não reclama depois se você for atrás da aula, que é gratuita e ela não estiver mais disponível, tá? É isso e não se esquece, você é o que pensa.